Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Acho que vocês viram, né, que esse vídeo só demorou pouquinho tempo pra sair, né? Pouquinho. Só 5 dias. Por que demorou tanto tempo? Explicação simples. Foi o vídeo mais complexo de editar. Não é que o vídeo teve uma evolução de edição muito rápida. Tipo, a partir dos 12 minutos a edição completamente muda, praticamente. Então, fique com o vídeo. Foi uma edição totalmente diferente do que eu tô acostumado. E bem, começando, porque a gente vai falar sobre uma hit esse vídeo, a gente vê sobre o cinema. A gente vê um monte de pessoas sendo transfiguradas, que resumindo a habilidade do Marrito principal. Com isso, a gente descobre que o Marrito é uma das maldições mais fodidas, já que ela é do humano. E bem, a gente encontra o Junpei que agradece o Marrito. Por quê? Porque matou os Bully, né, do Junpei. Eu acho muito interessante essa parte da história porque a gente vê o quanto que o Junpei sofre bullying e se fode e não consegue reagir. Porque não só são mais fortes, como eles são várias vezes saem impune. Junpei várias vezes se ferra por ser ele. E quando eles morrem, Junpei fica muito feliz, porque, cara, né, os buddies dele morrem. Pro Junpei, o Mahito é provavelmente um herói. Vamos ser sinceros, ele é um herói. Pro Junpei, né? E o Junpei decide seguir o Mahito, já que, né, pra alguém que já viu a maior atrocidade vista na frente de formar os buddies morrendo, é lucro. Essa primeira parte da história eu acho muito simples, o Junpei e a relação do Mahito. Que na que vem muitas pessoas começam a investigar, estranhando, né? E daqui a gente vê o Nanami. E o Itadori chega num lugar onde a gente vê humanos transfigurados que, caralho, como o Jujutsu perdeu o bagulho das maldições ficarem bizarras. Como ele perdeu as maldições. Por isso a gente vê os primeiros humanos transfigurados. São ainda seres humanos, conscientes, que sofrem. Com isso, é explicar também a técnica do Nanami, que é praticamente um crítico. Resumindo, ele cria um ponto crítico, acerta e dá dano a mais. Com isso, a gente vê a habilidade do Nanami, que simplesmente é muito útil para degladiar praticamente esses, né, humanos transfigurados. E que no começo ninguém sabia que era, eles pensavam que eram maldições. Até chegar a parte da foto, que daqui a pouco a gente chega. O Itadori luta contra alguns desses humanos, e vários deles o Itadori ganha muita vantagem, obviamente. Por isso acho que o Itadori já estava muito mais forte do que o começo da história. E, né, a gente vê o quão o Itadori evoluiu em tão pouco tempo. Foi um prodígio, né, mesmo? E com isso a gente vê, né, a então icônica foto. Eles realmente são humanos. Até a Mei é foda. Mas resumindo, não é que ligam pra explicar que são humanos transfigurados. Com isso a gente vê a primeira parte desse vídeo, que é bem simples. Que resumindo, Marrito transfigura humanos, transforma eles e reutiliza eles no combate. Que isso acaba virando um puta bagulho, né, um bagulho de dilema pro Itadori. Avançando um pouco mais na história, a gente vê o Marrito, né, após tudo, simplesmente deitadinho lá falando com o Junpei. E o Junpei, essa parte da história, eu acho muito engraçado, que o Junpei simplesmente, ele só segue o que o Marrito diz. Foda-se. Ainda assim, o Marrito continua sendo um vilão incrível para Jujutsu. E bem, né, a gente vê a explicação dos humanos transfigurados são quando ele usa habilidade e transfigura os seres humanos. Ele pode transformar nessas coisas aí, muito lindinhas. E bem, com isso a gente vê os humanos transfigurados, né? E um deles, a gente vê, parece que a gente virou o Snorlax. O Mahito ainda continua explicando pro Junpei como que funciona sua habilidade. E o Junpei acaba se questionando sobre várias coisas. Então, bem, a gente vê várias vezes essas discussões. Não estou como o Mahito questionou sobre a alma e outras coisas que, né, vão ser mais importantes no futuro. E a gente vê como o Mahito e o Junpei estavam num papo muito torto. E eu acho muito engraçadinho que o gordinho só sofre. Enquanto o Junpei reclama do bullying, tem gente sendo agoniada, morrendo agonizando. Bem, a gente tem a parte da missão agora do Itadori e do Nanami. Que simplesmente a missão dos dois é a mais simples possível. Simples a certo ponto. O Itadori vai falar com o Junpei. E o Nanami vai encontrar o Mahito. E num beco, no esgoto escuro, a gente vê essa primeira parte. Bem, Nanami e Mahito se encontram. E já dá pra ver a gente, cara muito importante Nanami. Com isso começa o primeiro embate.
Nanami acaba reagindo e reagindo muito bem, dando uma bicuda e usando a sua habilidade no Mahito. Enquanto tava a maior porradaria do mundo, a gente vê o Itadori chegando no moleque. E eu cortei a parte que ele abaixa a calça do cara pra chegar. É praticamente isso, né? O Itadori abaixa a calça dos caras. E bem, agora de como vocês a luta. Bem simples e muito foda do Nanami. 残念ですが時間外労働です。時間外？さっきまでは自ら知力を制限していたのか。この呪霊の払い方、現時点で考えうるのは一つ。合格呪法ガラガラ。破壊した対象に重力を込める拡張術式。なんてパワー。いや、それより避けた方がいいかな。一旦退きます。お互い生きていたらまた会いましょう。Mahito acaba fugindo, né? Após essa luta, esses destroços. Mahito remolda sua alma pra conseguir escapar. E com isso aparece o Geto. Que no caso é o Kenjaku, né? Mas eu preferi que fosse o Geto. Mesmo que fosse contra os ideais dele. O Geto é foda. E a gente vê que o Nanami se machuca um pouco com aquela luta. E isso é bem evidente. E com isso a gente vê o Nanami se descansando um pouco. A gente vê que é muito preciso matar o Mahito rápido, já que ele tá evoluindo muito. E nesse meio tempo a gente vê o Itadori brincando e junto com a mãe do amigo dele, que é o Junpei. A gente vê o Junpei raramente feliz, né? Pena que o Mahito tem um pequeno plano, né? Botar um dedo na casa do Junpei e matar a mãe dele, né? Pra fuder a mente dele. No outro dia na escola a gente vê que os caras estão se formando, se eu não tô enganado. Enquanto eles estavam se formando, né? Ou se eu não tô enganado da apresentação, eu não lembro. De verdade eu não lembro. Dá pra gente ver simplesmente a feição deles. E bem, se o Mahito apareceu é porque algo importante aconteceu, né? Já que o Mahito usou uma barreira. É dito, eles falam um pouco com o Geto sobre o Itadori e o receptador Sukuna. E, bem, é bem importante lembrar daquele ponto, né? O que o Junpei faz lá? Simples, o que um aluno americano faz normalmente quando sofre bullying. E, bem, a gente vê o quanto que o Junpei parece o Kid de Discord. O King, né? Não o Kid. E, bem, com isso, né? A gente vê o quanto o Junpei tá louco. Simplesmente só de o cara olhar pra ele e usar habilidade e acaba ferindo ele, que é dos polvinhos. E com isso a gente vê o Junpei espancando o cara. Porque o Junpei pensou que o cara tinha matado a mãe dele. Resumidamente. E bem nessa parte aparece um herói. O Itadori aparece. Com isso a gente tem um dos confrontos mais importantes do Jujutsu Kaisen, já que a gente vê o Junpei, que só se fode. É, só se fode mesmo, né? O Itadori também só se fode, só que no futuro, agora não. E com isso começa, né, a luta. Enquanto isso, tá o Nanami lutando contra os humanos transfigurados. E a luta começa. O Itadori começa na vantagem, obviamente. Começa espancando, né, os polvinhos do Junpei. Enquanto essa luta vai acontecendo, né, o Junpei acaba discutindo. E é praticamente isso. Ele acabou vendo o quanto que o Mahito era uma pessoa importante pra ele. O Mahito é foda. Enquanto isso a luta continua, né? O Itadori e o Junpei continuam lutando. Até o Junpei decide atacar o Itadori. Continuando, o Itadori acaba se vendo numa disputa contra o Junpei e acaba simplesmente dando um soco para esquivar dos ataques do Junpei. Com isso, o Itadori aparece atrás e já dá um soco divergente no Junpei. O Junpei acaba se lembrando dos momentos bons e com isso, nós vemos o Junpei chorar. Chorar pra caralho, aliás. Essa cena acaba sendo muito mais impactante no anime, na minha opinião. E o Junpei decide usar um ataque. O Itadori não se esquiva. A gente vê os dois conversando. O Junpei e o Itadori, conversando importantemente. Principalmente porque os dois estavam tentando um ajudar o outro. Até que o desgraçado aparece. Mahito. Quando Mahito aparece,
Junpei fala que é um cara legal, o Itadori fala que é um desgraçado. E a gente vê o quão arrombado o Mahito é. Mahito prende o Itadori. Prende o Itadori. O Junpei não consegue fazer nada. O Junpei fica olhando e se questionando por que o Mahito está fazendo aquilo. Enquanto o Junpei está se questionando, o Mahito dá um toque no ombro dele. Com esse toquezinho, ele transfigura o Junpei. Junpei acaba sendo transfigurado, transformado em um daqueles que ele tanto odiou. Itadori quebra ele vendo aquela cena. Com isso, transformado num jacaré baitola. Itadori tenta chamar o Sukuna, mas Sukuna se recusa. Não só se recusa, como humilha o Itadori. O Itadori ainda continua persistindo em tentar curar. E o Sukuna humilha. Mahito olha confuso enquanto vê que o Sukuna recusa a cura. E com isso, nós vemos um dos quadros mais lindos do mangá. Os dois humilham Itadori. Itadori simplesmente quebra vendo aquilo. A primeira coisa que o Itadori faz após essa humilhação é dar um soco na cara do Mahito. Um soco tão potente que feriu a alma dele. E bem, nós vemos esse painel lindo do Itadori com ódio. Nós vemos que o Itadori fala uma frase que não tem no anime, mas que tem. É muito importante. Eu vou te matar, seu filho de uma puta. Pra mim ficou muito mais impactante no mangá. E começa a disputa, que aqui eu deixo outra vez pra vocês.さっさと変わんなよ、スクナにさ。俺の魂に触れるか。分をわきまえろ、知れ者が。殺してやる。は？Nanami vai chegando no meio da luta para ajudar o Itadori. Enquanto isso, a gente vê o quanto que o Mahito evoluiu em tão pouco tempo. E com isso, os Índios se unir para lutar contra o Mahito. O Nanami acaba pensando em alguns planos para ir contra. Mas o Mahito pouco se importa e continua rushando. Muda transforma seu corpo e de novo vou deixar outro pra vocês, já que eu tô com preguiça. É isso. 現実と理想のすり合わせができていないバカなガキは今度は泣いちゃうかな。それは違います。バカはあなたです。殺してきたか。キレーション、身代わりを作る隙がない。今ならできるよね。領域展開。くそ。文字通り手のひらの上。無意天変。虎杖君の内には触れてはいけん。何が起こったんだ。だがここが瀬戸際、最後の磁力を。最後のチャンス。カウンターはない。確実に攻撃を当てられる。継承剣。Bem, né? Após essa luta, a Mahito acaba fugindo novamente. E aqui eu vou ter que resumir parte da história muito gigantamente.
Que resumindo, o Itadori acaba avançando muito, ele volta pra escola, todo mundo descobre que ele ficou vivo, e nesse meio tempo o Mahito acaba também evoluindo e querendo destruir o Itadori psicológico dele. Com isso, o Itadori acaba aprendendo coisas com todo, acaba vendo o Best of Friend dele. Primeira temporada acaba, na segunda o Mahito vai lutar contra o cara dos robôs, Mekamaru. E quando ele luta contra o Mekamaru, o Mekamaru acaba morrendo. E bem, a gente tá em Shibuya. No começo de Shibuya, a gente acaba vendo que a guria acaba falando sobre humanos transfigurados. O Itadori já se lembra de algo. E com isso, nós vemos Mahito andando por Shibuya, numa calma. E com isso, ele entra no metrô. E a gente vê cheio de pessoas no metrô e humanos transfigurados aparecendo. E com ele aparece Mahito. Mahito tem um plano. No seu plano é encher de humanos transfigurados no metrô. Pro Gojo não conseguir reagir e pro Gojo ser selado. E bem com isso o Mahito acaba rushando no Gojo pra tentar desferir um golpe nele. Mas ele percebe que tem um Mugen, não conseguiu atacar e ele simplesmente ri. Bem, né, nesse meio de tudo o Mahito acaba provocando o Gojo, invocando e principalmente fazendo mais humanos transfigurados chegarem. E Gojo decide fazer um plano meio arriscado para as pessoas que 領域展開無料空所 mesmo usando a expansão de domínio 0,2 segundos, Gojo acaba sendo selado. E bem, por causa do Mahito. Mahito acabou cansando ele mais que todo mundo. Além do próprio Kenjaku. Então você estava aí? Pois é. O tempo todo. Escuta, Yuji. Agora está em suas mãos. Nami acaba morrendo na frente do Itadori. Simplesmente fazendo um ódio bestial no Itadori. Bem, Mahito decide atacar um manto segurado. O Itadori acaba se esquivando e reagindo. E Mahito acaba usando mais e mais mantos segurados. Principalmente porque ele sabe que o Itadori tem um dilema. Se ele matar o manto segurado, o que ele vai conseguir fazer contra ele, já que são pessoas ainda. E nesse meio tempo eu pulei a parte que a Nobara morre. E bem, o Itadori acaba sendo espancado no segundo round. Porque o vídeo ia ficar com 3 horas de vídeo. Não dá. E bem, dá pra gente ver o Itadori sendo simplesmente espancado, enquanto o Mahito humilha ele. Só que ele perdeu 2 pessoas. E bem, o Itadori nessa parte está completamente... não só jogando no chão como humilhado, mas decide simplesmente jogar com tudo e matar ele, até que o herói aparece. O Mahito fica confuso e todo. Nosso personagem, né, favorito de Disguise aparece. Tudo não só aparece como um cara que era um healer aparece. A gente vê o estado do Itadori, simplesmente tudo quebrado. Itadori ainda fica pra gente de pressão 80, já que é Kugisaki, que no caso é Nobara, e também o nosso Nanami morreu. Com isso os dois decidem, né? Os dois não, né? O todo. Todo decidiu lutar contra o Mahito. Todo simplesmente humilha o Mahito no começo. Troca de lugar, chuta o Mahito. O Mahito ricocheteia na parede, troca de lugar com o cara. O Mahito tenta atacar ele. Simplesmente o Mahito acha genial a habilidade do todo. E bem, de novo outra luta eu deixo com vocês. Enquanto estivermos vivos, esse é o único castigo que existe. Não pare de seguir em frente. Ô, gigante da sapatilha, dá pra gente continuar ou tá difícil? Ainda tem uma surpresinha pra você. É isso! Troca agora! Ah, eu quero tanto fazer aquilo de novo! Gokusei! Isso não é nada! Multiplicidade de almas! Ah, já chega desse troca-troca insuportável! Agora, brother! Quem está ficando para trás agora sou eu.
Goku-Sen! Os estavam usando 120% de seus potenciais ocultos. Você faz questão mesmo de me deixar de fora, não é não? É, tá bem complicado acertar um golpe nesse cara. Vou fazer o que aprendi observando Satoru Gojo. Expansão de domínio. Autopersonificação da perfeição! Vou expandir o meu domínio por 0,2 segundos! Todo começou a se proteger daquele domínio. Itadori foi ainda mais rápido, correndo para exorcizar Mahito. Mas Mahito ativou seu feitiço ainda mais rápido. Assiste aí do seu cantinho. Bate palma pra maluco dançar. Goku-Sen! Ele concentrou a energia amaldiçoada toda na barriga por puro instinto. Agora sim eu mato esse... Ai, mas que... Goku-Sen! Eu só toquei nele por um instante. Valeu mesmo, meu brother! Porcaria! Como é que eu fui tomar um Goku-Sen na cara logo agora? Ah, mas nada disso importa agora. Já sei qual é a verdadeira forma dela. Transfiguração inerte. Corpo. Que isso? É maciço. Tá de brincadeira. Foi péssimo levar um Goku-Sen logo depois. Ainda temos energia de sobra! Ninguém consegue usar o Goku-Sen à vontade. O Itadori é capaz de fazer isso agora. Sendo assim... Um impacto. Goku-Sen! Bem, Mahito acaba tomando um Black Flash, mesmo na sua forma perfeita, acaba caindo. Itadori se aproxima de Mahito e dá pra gente ver a sua feição, simplesmente todo destruído. Mahito acaba recuando, mas Itadori acaba chegando. O que nós vemos é Mahito sendo a presa de Itadori. Enquanto Mahito recua, o Itadori é dito como o lobo caçando um coelho. Um lobo caçando um coelho e simplesmente nós vemos Geto simplesmente ainda aparece. E bem, com tudo isso, o Geto disse que vai ajudar o Mahito. E o que o Geto faz? Simplesmente ele decide só dar uma ajudadinha, né? Enquanto isso, Mahito acaba tentando acertar o Geto para tentar segurar ele. Uma traição. Itadori vendo isso, vê que o Mahito foi consumido pelo Geto. Com isso, nós vemos o final de Shibuya. Itadori todo destruído e Mahito sendo consumido, sendo usado como uma arma no final de tudo. Falando um pouco do canal. Mano, esse vídeo foi o que mais deu trabalho na minha vida. Ou de verdade. Eu praticamente criei 2 cutscenes usando mangá. Amigão, esse vídeo foi o que mais deu trabalho possível. Peguei imagem, peguei som pra usar. Meu telefone tá morrendo por conta de MB. 2 GB, cara. 2 GB. Esse vídeo não só foi tão difícil, como foi um saco. E falando mais um pouco do Mahito, do que eu queria dizer um pouco, o Mahito acaba sendo um vilão muito melhor que o Sukuna, porque ele é cruel. Ele é simplesmente um arrombado o mais desgraçado possível. O
Sukuna faz isso com o Megumi, só que o Mahito faz pior. Ele mata a pessoa que o Itadori, mas as pessoas que o Itadori ama. Duas as pessoas na frente dele, sem ele poder fazer nada. Diferente do Sukuna, o Megumi também faz isso. O Sukuna faz, no caso do Megumi, mas o Megumi podia fazer alguma coisa. O Megumi podia. E ainda assim, cara, o Sukuna é um vilão bosta pra caralho, desculpa. O Mahito tem um conceito legal, ele tem uma disputa legal com o Itadori, principalmente porque o Mahito, ele é essencialmente o ser humano, ele é as piores coisas, a traição, o ódio, a discórdia, a miséria, ele é tudo que o ser humano tem de ruim em um só ser. E o que faz ele ser tão bom é isso. O Mahito é um desgraçado. Ele queria ver o Itadori sendo quebrado. Ele manipulou o Junpei para quebrar o Itadori. Não era necessariamente para quebrar o Itadori, mas ele faz isso e acaba quebrando o Itadori. E de brinde ainda, o Sukuna acaba rindo também. Com isso a gente vê o quão desgraçado o Mahito é. O Mahito é simplesmente um miserável. Uma miséria. Umas poucas maldições, né, das naturais que foi aprofundada, né? Que a Hanami não foi, o Diogo também não, e o Peixe também não. Só o Diogo, né, no final da vida dele. Com isso que eu quero dizer, dar like, será que esse vídeo foi um inferno de fazer? Eu quase nunca peço pra se inscrever e dar like. Bem, o vídeo tá acabando, né, é isso. E o famoso esse canal, né, o famosinho. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão, hein?